Olá, meu nome é Eliezer, seja bem-vindo ao Baú do Coiote. Então, gente, hoje eu quero falar de um tema interessante e muito importante. Eu sei que vai ser de total interesse das pessoas sábias, daqueles que têm amor pela verdade e que não desejam ser enganadas no futuro. Nós vamos falar a respeito das diferentes visões do cristianismo, a respeito dos tempos do fim. Mas antes, se você é novo aqui no canal, eu quero te pedir desde já que você se inscreva aqui embaixo para acompanhar o nosso conteúdo, para ajudar no crescimento desse projeto, quem sabe até na melhoria da nossa qualidade de áudio e vídeo, né? Também não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Não vai te custar nada, mas para nós ele é muito importante. Então vamos para o assunto do vídeo. Algumas doutrinas bíblicas são bem dogmáticas e consensuais entre as diferentes tradições da fé cristã. Outras, porém, causam bastante divergência e são temas de acalorados debates, nem sempre, digamos, muito tranquilos. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo! Eu acho que nenhum tema causa tanta divergência quanto o futuro do nosso planeta Terra. Ou melhor, como serão os últimos dias da humanidade antes de entrarmos no período sem fim que a gente chama de eternidade. Obviamente, a minha intenção não é fazer um estudo exaustivo do tema, não é esse o objetivo do vídeo. Como eu não faço vídeos muito longos, serão necessários vários para que a gente consiga explicar os principais pontos de escatologia. Escatologia, para quem não sabe, é a doutrina das últimas coisas. Provavelmente, a gente vai fazer uma série de vídeos nesse sentido. Então, mais uma vez, se inscreve aqui para acompanhar esses vídeos. E o primeiro assunto que eu quero falar é sobre o arrebatamento. E quais são as três principais linhas de interpretação a respeito dessa doutrina tão importante. Mas eu acredito que a primeira coisa que a gente deve fazer é embasar biblicamente essa doutrina. Aonde que está escrito nas Escrituras a respeito disso? O primeiro texto que eu quero ler está na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ainda temos mais uma referência, que está em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E é claro, tem o texto de Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E a partir do versículo 40 ainda diz: então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem,
porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Notem então que o ensino a respeito do arrebatamento tem muitas bases bíblicas. Eu não sei se existe alguma linha de pensamento cristão ou alguma tradição que não acredita que esse evento ocorrerá. Então, pelo menos para mim, negar o arrebatamento é uma heresia, tão grave como aquela daquele jovem líder que é conhecido nacionalmente, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, o ensino do arrebatamento é um consenso para 99% dos cristãos que creem na palavra de Deus. Mas aqui começam algumas divergências. E essas divergências se dão principalmente a respeito de quando ocorrerá esse arrebatamento. E quando a gente fala quando, nós não estamos falando do dia e a hora, porque o próprio Senhor Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Mas estamos falando a respeito da época, do tempo em que esse arrebatamento vai acontecer. E as três principais linhas de interpretação são o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Vamos falar primeiro a respeito do pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo é a ideia de que Jesus vai vir e vai levar a igreja antes que ocorra a grande tribulação no mundo. Eliezer, eu não sou cristão, ou então eu estou começando agora, eu nem sei o que é tribulação. Bom, tribulação é um período de grande angústia e falta de esperança e incertezas que vai vir sobre o mundo inteiro. Muito maior do que o que aconteceu à humanidade durante o período da peste negra. Muito maior do que aconteceu durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Um período de angústia muito maior do que aquele de 1929, quando aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York. Um período de angústia muito maior do que as pessoas estão vivendo agora. A humanidade ainda está para enfrentar dias terríveis. Dias de terremotos, pragas, demônios sendo soltos, sinais na lua, nas estrelas e no sol. Esses são os dias que a Bíblia chama de a grande tribulação. E os defensores do pré-tribulacionismo acreditam na ideia de que a igreja vai ser poupada desse terrível juízo que vai acontecer sobre a terra. E a principal base para que defendam essa ideia está em Apocalipse 3:10. O texto de Apocalipse diz assim: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Notem que essa promessa de Jesus, dita para a igreja de Filadélfia, parece dar a entender que a igreja vai ser poupada de uma provação ou de uma tribulação que vai vir sobre toda a terra. E essa tribulação é para provar os habitantes que habitam sobre o planeta. Ou seja, é um período de juízo do qual a igreja seria livre. Nesse caso, a igreja veria apenas o princípio das dores, ou seja, o começo dos sinais proféticos sendo cumpridos. Logo após esse período, quando o anticristo começar a ser revelado, a igreja então seria levada e não passaria por esse período de tristeza que o nosso planeta vai passar. A segunda interpretação é a do pós-tribulacionismo. Os defensores dessa ideia acreditam que o Senhor Jesus só vai voltar para arrebatar a igreja no final desse período de grande tribulação sobre o planeta. Para defender essa ideia, eles alegam que o livro de Apocalipse não menciona em nenhum momento a vinda do Senhor Jesus em duas fases, a fase do arrebatamento e a fase da batalha final, a batalha do Armagedon. Então eles dizem, não aparece Jesus vindo em um momento para levar a igreja, em outro momento para destruir os exércitos do anticristo. Então, nesse caso, a igreja passaria por todo o período da tribulação, seria perseguida quase até a extinção pelo anticristo, e no final disso, Jesus voltaria para levar o remanescente. Eles alegam também que o terceiro capítulo da segunda carta de Pedro dá a entender que isso vai acontecer dessa forma. E a terceira e última interpretação é a do mesotribulacionismo, ou seja, aqueles que acreditam que o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus, se dará exatamente na metade da tribulação,
Os que creem assim usam a referência de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 3, para embasar essa ideia. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Nesses versículos, Paulo exorta a igreja a não ser enganada facilmente por falsos fins de mundo, tipo aqueles rumores que aconteceram de 1999 para 2000 ou no ano de 2012, quem lembra? Então o apóstolo mostra que o dia do Senhor, o juízo sobre a terra, só vai vir depois de acontecer uma grande apostasia. A apostasia é o esfriamento, o afastamento da fé. A igreja, grande parte da igreja vai se afastar da fé, e então vai ser revelado o homem da iniquidade, que eles chamam também de filho da perdição. Aqui está claramente falando do anticristo. Sendo assim, a igreja vai então presenciar a apostasia, e nós temos visto muitos falsos mestres surgindo por aí, e vai presenciar a ascensão do anticristo, embora ele só seja revelado mesmo quando a igreja for retirada da terra. E isso a gente pode ver ainda nesse texto de Tessalonicenses que a gente leu. O versículo 7 diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém, quem reprime o mistério da iniquidade no planeta é a igreja através da força do Espírito Santo. Pode ter certeza que o mundo estaria muito pior se não fosse a igreja combatendo o mal. Mas um dia ela vai ser arrebatada, e depois que ela for arrebatada, o anticristo vai dominar o planeta por um período curto de tempo. E qual que é a minha opinião? Quem que está certo nessas questões? Bom, eu acredito que o pós-tribulacionismo esteja errado, porque o período da grande tribulação, e especialmente a segunda metade dessa tribulação, é um período de forte juízo sobre a terra, é um período de condenação. E quando a gente começa a ler lá em Apocalipse sobre as trombetas sendo tocadas, as taças sendo derramadas sobre a terra, nós não vemos nenhum registro da igreja no planeta ainda. A igreja já foi claramente arrebatada quando essas coisas começam a acontecer. Então, pelo menos a visão do pós-tribulacionismo, eu creio que está um pouco equivocada. Eu, de todo o coração, desejo que o pré-tribulacionismo esteja correto e que a igreja seja poupada desses terríveis dias que a humanidade está para viver. Porém, nós não podemos descartar a possibilidade do mesotribulacionismo estar correto e a igreja viver boa parte dessa tribulação, ou pelo menos até a metade dela, ainda aqui na Terra. E se esse for o caso, é bom que a gente esteja muito bem preparados, porque as coisas vão piorar, e piorar bastante. Seja como for, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor e tem um glorioso futuro na eternidade, graças a Deus. Então, gente, o que nós temos para hoje é isso. Se você não entendeu algum termo ou algum conceito que foi usado nesse vídeo, pode colocar aqui embaixo nos comentários, pode perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder. O nosso maior interesse é usar a palavra de Deus para jogar luz em meio às densas trevas dos dias que vivemos. Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, se Deus quiser.